Vamos lá então. Parei nesse exercício na última aula. Esse aqui e o anterior, tá? Deixa eu ver como é que eu tô aqui para puxar o anterior. O anterior foi esse aqui. São exercícios bem assim, a cara do assunto aí, né? De geradores e receptores, tá? Pra você ter uma ideia, esses aqui eu peguei no livro de vocês, tá? E talvez eu tenha que usá-lo para falar sobre esse assunto aqui com o terceiro ano, porque no livro, no capítulo de geradores e receptores do terceiro ano, por exemplo, não tem questões específicas como essa daqui, para ilustrar mesmo o que é um gerador e receptor. Lá, literalmente, é um circuito normal. Tá? Às vezes fala teoricamente sobre um gerador, teoricamente sobre um receptor, mas não coloca aqui, por exemplo, isso que é uma questão tradicional de geradores e receptores, né? Que coloca o Ezinho lá para você ver, coloca a resistência, diferencia a resistência interna da resistência externa, tá? É na hora de resolver que eu posso resolver de uma forma geral. Então vou começar do zero aqui. No circuito a seguir, representado, temos duas baterias de força eletromotriz. E1, tá? Então tá aqui, E1 de 9 volts, tá? Então tem essa E1 aqui de 9 volts. Então ele já falou que são duas baterias, ó. E E2 de 3 volts. Tá, são duas baterias, mas eu já vi que se eu ligar, se eu ligá-las no mesmo circuito, né, colocá-las no mesmo circuito, ok? Como eu fiz aqui, né? E ligar do mesmo lado que eu ligar o polo positivo, eu ligar o polo positivo da outra, né? E consequentemente negativo do mesmo lado do negativo. Essa daqui de cima vai funcionar como ela que vai dominar, né? Que vai atuar como gerador. E a de baixo que vai atuar como receptor, tá? Então, automaticamente isso vai acontecer. Ah, mas ele falou que são duas baterias. Não seriam dois geradores? Bem, mas colocados, sim, mas colocados uma do lado da outra, como foi colocado aqui, quem tem a maior diferença de energia é quem? É a de cima. Que lembra que essa diferença de energia aqui é o seguinte: você está colocando a diferença de energia entre dois pontos. Que dois pontos é esse, cara? Entre o polo positivo e o negativo, tá? Para quê? Para que o elétron ande dentro do circuito. Aí a bateria de cima vai colocar uma diferença entre um ponto e outro de 9 volts, e a outra bateria vai colocar uma diferença entre um ponto e outro de 3 volts. Então manda o mais forte. O elétron vai responder a quem? A quem colocou uma diferença maior de energia, que foi a bateria de cima. Então quem vai fornecer a corrente vai ser a de cima. A grande vantagem desse assunto desse circuito é que eu já sei quanto que a outra bateria vai consumir. Então eu já sei que eu tenho aqui 9 volts com 3 volts, está sobrando 6. Está sobrando 6 para quem, hein? Para quem, galera? Está sobrando 6 volts aqui. Para o circuito consumir, né? Mas quem que vai consumir isso aí? Bem, eu tenho muita gente para consumir isso aí. Eu tenho R1, R2, R3 e eu tenho as resistências internas, certo? As resistências internas, certo? Então pode-se dizer que as leituras dos voltímetros, voltímetro 1 vai medir o quê? Vai medir a voltagem de saída, né, a voltagem, ou seja, a voltagem que o gerador, que é o primeiro, né, que o gerador, né, fornece ao circuito. O voltímetro V2 vai medir o que o receptor consome, olha só, tá? O que o consumidor, o que o receptor, perdão, consome, tá? Então ele está falando. Ah, e outra coisa, o V3, quem que é o V3? Ele vai medir o que esses dois aqui, ó, R1 e R2,
consomem também, tá certo? Eu só não sei qual vai ser a voltagem, não sei assim, né? Depois de calcular V1, V2 e V3, vai, a voltagem que sobrar é do R3, né? Mas pelo menos ninguém mandou medir, né? E a leitura do amperímetro, que é a corrente que está passando aqui, que se você for olhar, ó, é a corrente total. Ela, ela sai do gerador e passa aqui, ó. Ela divide lá em R1 e R2, mas lá nem tem amperímetro, tá? Então essa corrente aqui, ó, ela é a total. Eu vou resolver, digamos assim, né, do jeito antigo, e depois eu vou resolver usando as equações de geradores, tá? Aí vocês me dão o feedback aqui que vocês acharam das duas resoluções, tá? Se identificaram mais com uma do que com outra, né? Ou se teve alguma dificuldade em uma delas, tá certo? A forma antiga, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, que eu vou resolver aqui, dá uma compreensão maior sobre o circuito, tá? Mas, se não caso, eu prefiro pegar a equação do gerador, do receptor, eu acho mais fácil, ótimo, tá? Aí depois disso eu vou passar alguns exercícios para vocês resolverem. Aí agora é só por conta de vocês, umas 2 aulas de exercício, porque a gente até tá com tempo, né? Para mais alguns exercícios antes de passarmos para frente, beleza? Então tá aí. Jeito antigo, já comecei aqui, ó. Gerador 9, receptor 3, sobraram 6 volts para o circuito, tá? Aí eu vou olhar aqui como que vai distribuir. Bem, primeira coisa que eu faço aqui é calcular resistência total do circuito, beleza? Aí eu já começo resolvendo essas duas que estão em paralelo. Então, se voltarmos lá, ó, cujas resistências internas vale R1 e R2 são iguais. São conhecidos também os valores de R1 e R2 são iguais, ó que beleza, 4. E R3, a única que está separada lá do outro lado, 2. V1, V2, V3 são os voltímetros, A o amperímetro. E eu quero saber as leituras. Ótimo. Essas duas aqui, ó, vou calcular as duas. Como elas estão em paralelo, 1 e 2, basta pegar o valor de uma delas, que elas são iguais, né? E dividir por 2. São iguais, tá? Quando elas são iguais, eu posso fazer isso. É uma dica, tá? Então é 4 ohms dividido por 2, que é igual a 2 ohms. Beleza? Então essa é a resistência resultante de 1 e 2. Deu 2 ohms. Até aí tudo bem, galera? Só eu de câmera, hein? Só eu de câmera não, né? Ó, ó, cadê o povo? Por enquanto tá tudo bem, Carlos. Ótimo, bacana. Então já juntei essas duas, juntei as duas. No lugar das duas, vou colocar uma de 2 é, 2 ohms, beleza? Posso até redesenhar aqui no cantinho. No lugar lá, eu coloco uma só. Aí aqui eu tenho meu. Vou colocar aqui meu receptor, meu R. Aqui tem a resistênciazinha dele. Aqui tem o R3, vai embora. Aí que tem uma resistênciazinha pequena. Tem o gerador e fechou. Então eu simplifiquei juntando aqui essas duas, dando uma só de 2. Coincidentemente a outra lá do outro lado, cadê ela, meu Deus? R3, R1 igual, tá aqui, 2, perdão, me perdi ali. 2 ohms, tote, ótimo, ficou 2 do cada lado. Essa daqui é 1 e essa daqui é 1. Então tá fácil de finalizar aí, né? Então a minha resistência agora tá todo mundo em série, olha que beleza. Eu eliminei as duas lá em paralelo, agora tá todo mundo em série. Agora tá fácil. Como tá todo mundo em série, é só somar todo mundo. Digamos que essa forma que eu estou resolvendo agora seria uma forma é, é, como é que se diz? Fugiu a palavra aqui.
tentando entender melhor o circuito aqui, tá? Então, vou somar todo mundo aqui, vai ficar, sei lá, 2 mais um mais 2 mais um. Então, tem uma resistência aí de 6 ohms. Agora, minha resistência em série, ou minha resistência total, né, do circuito, 6 ohms. Elétrica, tem, lógico, tem a teoria, né? Você não imagina o fato de eu estar resolvendo dessa forma, o tanto de teoria que tem, né? Mas elétrica é hábito, tá, gente? É sentar e fazer exercício mesmo, tá? Porque é muita coisinha, muita continha, tá? Então não tem como a gente correr não, tá? Tem que resolver muito exercício mesmo, tá? Então tá aí. Já calculei a resistência total, já resumi bastante meu circuito. Agora eu volto lá, sobraram 6 volts. Para quem consumir? Para esse carinha aqui, ó, consumir, ó. Aí eu acho quem é minha corrente total, né? Aí o resto é interpretação. Então eu vou jogar meu VRI, né, como sempre, né? O meu VRI. Ah, mas você misturou resistência interna com externa. Nessa forma de resolver aqui, a gente mistura mesmo, porque é tudo resistência do mesmo jeito. Só que a interna que é só para te falar que está dentro da bateria, a outra que está dentro do receptor, tá? Então a voltagem que sobrou foi 6, a resistência total é 6 vezes a corrente. Então observe que a minha corrente aqui é uma corrente de 1 ampere. Agora eu vou voltar no circuito e vou olhar o que aconteceu com esse 1 ampere, tá? Bem, essa aqui é a corrente total. Então já respondi uma parte da pergunta, olha só. Sobre a leitura do amperímetro, eu já sei que é 1 ampere. Agora, esse 1 ampere, ele está aqui no circuito. Quando ele chega em R1 e R2, como R1 e R2 são iguais, olha como é que facilita a minha vida. Automaticamente, então, eu tenho meio ampere passando em uma resistência e meio ampere passando na outra. Então, eu estou com até um nível aí de, de detalhe, aí, né, de informação sobre o circuito. O que mais? Bem, agora você pode ir lá e olhar o que está perguntando, que dá para fazer muita coisa. Como, por exemplo, qual que é a leitura de V1? Uai, V1 você sabe que são 6 volts, né? 9 volts, perdão. Só que tem um carinha ali, ó, que está ali para roubar um pouco da energia. Então calcula quanto usando VRI, quanto que ele, tá? Que ele vai consumir. Então você pega o R1 vezes a corrente. Qual que é a corrente que eu vou usar? 1 ampere. Eu só vou dividir a corrente quando eu tiver que calcular alguma coisa aqui, ó, tá? No V3. Mas o resto do circuito está passando 1. Só aqui que divide. Então, vezes a corrente. Aí eu vou descobrir que ali está tendo um Rzinho, tá? O fato de eu estar insistindo em usar só essa fórmula, gente, tá? Acaba que tem muita teoria na minha fala aí. Olha o que eu estou calculando. Que V é esse? Cada hora você tem que se sintonizar para ver que V é esse que eu estou calculando. Esses 6 volts aqui, ó, é o que sobrou para o circuito. Depois que gerou 9 e o outro consumiu 3, sobraram 6. Só que 6 para quem consumir? O resto das resistências. Então, quanto que essa 1 aqui vai consumir? Ela vai consumir 1 volt, ó. Então, como as resistências internas elas são iguais a 1, eu já percebi que tanto uma quanto a outra vai consumir 1 volt. Tá certo? Então, tá aqui, ó, 1 volt. Olha como é que tem teoria no que eu estou te falando aqui. Se tem 1 volt, galera, olha só. Aqui no gerador, esse 1 volt é negativo, porque eu tô consumindo, ele está sendo consumido, né? Dos 9, eu estou perdendo 1, certo? Então já dá para saber quem que é V1, quem que é o V que eu entrego para o circuito. Agora aqui embaixo, o que acontece? Se o E2 é 3, se eu mandar só 3 não vai dar certo. Por quê? Porque esse carinha do lado aqui, ó,
ele está consumindo 1 volt também. Então, para o gerador todo aqui embaixo, ó, eu tenho que mandar quanto? 4. Certo? Por quê? Porque o gerador ele tem uma resistência interna, certo? Então, olha só, ele tem uma força eletromotriz, um consumo e uma resistência interna. Aí você quer saber justamente quanto que ele está precisando, né? Vamos colocar assim, consumindo, tanto faz, né? Olha só, eu isolei ele ali, tá? Aí esse 3 aqui eu preciso de 3, mas eu preciso de 1 volt por causa da resistência que está aqui do lado me atrapalhando. Então quanto que eu tenho que mandar para ele? Hein, galera? Concorda que eu tenho que mandar 4 volts? Concorda? Eu tenho que mandar 4 volts para ele, tá certo? Agora, e o gerador? Esse aqui é o meu receptor. E o gerador? O que está acontecendo com ele? Bem, vou isolar ele. Ele é o E1, tem uma resistênciazinha ali do lado para atrapalhar e está aqui. Beleza. Aí, vou colocar de verdinho, que ele é energia, fornecendo energia para nós aqui. Aí o E1 e a resistência dele. Tá certo? Aí eu sei que vou ligar ele aqui no voltímetro, que é o voltímetro V1. Tá lá, V1. Aí eu tenho, vamos lá os valores. O E1 é 9, então ele produz 9, olha que bonitinho. Só que tem um carinha do lado aqui que vai levar, vai consumir, vai desperdiçar, vai dissipar, né, desperdiçar 1. Então quanto que vai dar de o meu voltímetro 1? O meu V1 aqui, ó. Quanto que de fato eu vou conseguir entregar para o circuito, né? Quanto? Bem, ele está produzindo 9, mas ele está perdendo 1. Então, na verdade, ele vai entregar o quê? 8. Então, o meu V1, ele é 8 volts. Certo? O meu V2 foram 4 volts. O meu V1, 8 volts. A minha resistência total, a minha corrente total, perdão, foi 1, que é a leitura do amperímetro aqui. O que mais está perguntando? V1 já respondi, V2 já respondi, V3, né? V3. Bem, V3 é o que sobrou, mas você pode calcular aqui o V3, ó. Aí você escolhe. Se você usar só uma resistência, você pega o valor só de uma, que é 4, e usa a corrente que está passando só nela, né? Ou então você pega o 2, né, que é as duas juntas, e pega a corrente total. Você que escolhe. Tá? Muita atenção aqui, que se você pegar uma resistência só, você calcula, usa a corrente que está passando só nela. Se você pegar o resultado das duas aqui, ó, que eu fiz aqui em cima, ó, que são 2 ohms, então você pega a corrente toda, tá? Se eu pegar só R1, né, aí eu vou achar que a voltagem 3 vai ser 4 ohms vezes a corrente que é meio, né? Então vai dar uma voltagem aí de 2 volts. Tá certo? Uma voltagem de 2 volts. Vamos ver se as contas fecharam, né? Resistor, vamos lá então. Resistor gerador, perdão. Gerou 9, perdeu 1, só entregou 8 para o circuito. Aí vamos lá para o gerador, que é mais fácil. O gerador, só dos 8 que eu gerei aqui, ó, que eu consegui entregar, perdão, consegui entregar, porque gerar mesmo, eu gerei 9. Mas o que eu consegui dar para o circuito foi 8. De cara o receptor já foi lá e me pegou 4. Então sobraram 4 para o resto do circuito, certo? Beleza. Aí sobraram, olha para esse circuito aqui, ó.
Você pode olhar, tem várias maneiras de resolver, né, gente? Sobraram 4 volts, tá? Olha só, do lado de cá eu tenho um cara que é 2 ohms, do lado de cá eu tenho um cara de 2 ohms. Uai, por que vai dividir diferente? Vai ficar esse aqui com 2V e vai ficar esse aqui com 2V. Dividir a voltagem, está em série, são iguais, eu posso fazer isso. Não deu certo? Deu, é. Aqui o V3, por exemplo, do lado de cá, mostrou para mim que foram 2 volts, né? Então, né, ficou claro aqui que foram 2 volts, certo? Então a conta fechou, nada se cria, nada se perde. O V que sobrou aí, né, do gerador, do receptor, se distribuiu proporcional, né, para as outras resistências. Ah, Carlos, mas R1 e R2 aqui, os pequenininhos aqui, as resistências internas, elas gastaram. Gastaram, já descontei, né? Já tinha descontado aqui. Beleza? Tranquilos, galera? Aí fica 2 volts para o R3, que está Fica em série 2 para o de paralelo, né, isso, cara? fica 2 para esse aqui e 2 os outros dois, esses aqui, ó, compartilham, né? Eles vão compartilhar os 2 volts, né? Tanto um quanto dois vão ter, né? Vão se submeter a 2 volts, tá certo? Tranquilos? Aham, entendi, tranquilo. Ô, gente, isso aqui é um jeito de resolver bem teórico, entendendo o que é cada V. Ah, Carlos, esse 1 volt aqui é uma voltagem que foi consumida, que desperdiçou ali, que a resistência interna comeu ela ali, certo? Ah, e esse outro 8 aqui é o que, cara? Ah, é uma voltagem que a bateria conseguiu entregar. Ah, então ela nunca consegue entregar o que ela realmente produz? Não, tá vendo? Isso é muita teoria, gente, tá? É muita teoria. Se você for olhar, mas olha o tanto de conta que você fez, mas eu consigo explicar cada continha que eu fiz aqui, tá? Agora, se eu for usar as fórmulas, eu vou limpar isso aqui e vou usar as fórmulas, tá certo? Se eu for usar as equações, tá? As equações, que eu não vou ter tempo de colocar aqui, mas eu vou só armar, tá? Vou só armar aqui. Seria, rapidinho aqui, deixa eu só voltar no texto limpo aqui. Vixe, Maria. Só armar mesmo, porque né, o Zoom já foi embora aí, todo mundo foi também. Então na próxima aula eu vou continuar daqui. Só armando seria voltagem de 1 é a equação do gerador. Você vai pegar E1 menos R. Ah, mas de certa forma você fez isso lá, cara. Eu fiz, mas lá deu para entender melhor, tá? E aqui V2 é a equação do receptor, né? Que é mais, só tem uma diferençazinha aí só de. Então, aqui em cima é meu gerador, aqui é meu receptor, tá? Aqui dá uma resolução mais limpa, né? E talvez vocês prefiram. Então, V1, V2 já descobri, mas como é que eu vou fazer para descobrir a resistência total? Aí a corrente total. Bem, a corrente eu tenho que fazer. é, Aqui eu só tenho uma força eletromotriz do gerador, tá? Se eu tivesse mais de uma, eu teria que somar. Só tem uma. Então eu já faço ela menos os geradores. Se eu tivesse mais de um gerador, eu tinha que somar. Mas só tem um mesmo, tá? Dividido pela resistência equivalente grandona, a do circuito, né? Mais a piquititica, você somar todas que tiverem. Então você vai calcular, tem duas, cara, como é que eu faço aqui? Ah, elas estão em série, então você soma as duas. E as outras, tem que fazer, né? Essa daqui está em paralela, aí eu junto as duas, ela fica em série com a outra, enfim. Eu teria que usar essa fórmulazinha aqui para achar a corrente, certo? E depois eu ainda teria que usar VRI para descobrir qual que é a resistência, qual que é a voltagem, né? Lá eu teria que usar VRI. Só que com a corrente que passa só em um. Ou para saber R3 eu pego a resistência equivalente entre 1 e 2 e uso a corrente total, tá? Aqui eu achei, aqui ó, essa daqui é a corrente
total, tá? Próxima aula eu vou resolver dessa forma aqui, tranquilos? Vou dar até um print aí, beleza? Então, até daqui a pouco, galera.